10 de março de 2020. Era terça-feira. Eu me lembro do meu primeiro compromisso adiado. Era tudo muito novo e desconhecido. Entrei em casa para isolamento com a promessa de que em uma semana, 10 dias, talvez 15, no máximo um mês estaríamos fora de casa. Mas o Brasil nunca pôde parar com segurança. Não havia estrutura, não havia conscientização, não havia incentivo para se unir enquanto povo e manter a estrutura econômica e social. Foi cada um por si e o vírus acima de todos. Faz exatamente um ano que continuo em casa e estamos presos neste inferno. E em termos de pandemia e contágio, estamos muito pior do que março de 2020. Até porque hoje representamos para o mundo o perigo maior. A variante P1, a mais perigosa do mundo, é brasileira. A variante Bolsonaro. Porque mentiras custam vidas, não é só questão de opinião. Estamos presos e eu não quero morrer sufocado. E aí? Eu não tô suave. E você? Tá tranquilo? Difícil, né? Esse é mais um vídeo de desabafo. Tem muita coisa presa na garganta. Hora ou outra eu preciso de vídeos assim e cada vez mais. Não vai ser um vídeo feliz ou histórico e muito menos com conclusões prontas. Eu sempre me esforço para trazer uma proposta didática, mas hoje vai ser um pouco diferente. A pandemia completa quase um ano no Brasil e no momento que eu gravo isso aqui, contamos com mais de 10 milhões de infectados, 280 mil vidas perdidas e contando aos milhares e nenhuma perspectiva de esperança. Claro, para o mundo todo dia tem mais uma notícia ótima com o avanço das vacinas. Não para quem mora no Brasil. Aqui tá proibido viver ou até ficar doente. Não pode sofrer acidente, não pode ter AVC, não pode ter infarto. Se você precisar do hospital, você direto e reto. Não tem. É o fim, na certa. E é isso que significa colapso de saúde. Às vezes quando eu ouço essa expressão nos jornais eu penso, será que todo mundo entende o que realmente significa colapsar a saúde de um país? Agora já não há mais nem força para implementar o que é necessário para parar o caos. Como a ciência foi colocada em dúvida, a mídia foi posta em xeque, a OMS é coisa de comunista, sobra dúvida para milhões de pessoas em quem acreditar. Por isso, lá no início de tudo, eu decidi fazer uma ação para a qual fui treinado. Correr para falar de história. Tentar puxar a história da gripe espanhola, da vacina, explicar por que o lockdown é importante, por que não se preserva a economia sem preservar a vida, por que não existe tratamento precoce e cura mágica, enfim. Demorou para eu admitir e entender. Para muita gente, não tem nada a ver com racionalidade. É muito mais fundo do que isso. Negação da realidade pode ter a ver com sentimento de grupo ou preservação da espécie. Quando não há nenhuma estrutura de garantia do amanhã, cada um vai fazer o seu corre e trabalhar para sobreviver. Sobrevivência, sobrevida. É isso que estamos tendo. Para salvar a tal máquina econômica, estamos sacrificando pessoas dia a dia. É só ir no mercado, num posto, pagar uma conta, ver o preço da vida e juntar os pontos. Mas não dá tempo de pensar na política. Estamos em modo de sobrevivência, sobrevida. É isso que estamos tendo. Já notou que estamos presos há um ano na mesma discussão? São sempre os mesmos papos, as mesmas pautas, as mesmas dúvidas negacionistas. Enquanto o mundo avança, estamos travados no absurdo de decidir se vale a pena ou não salvar vidas. É loucura, desinformação ou mau caratismo? Eu respondo essa. É normose. O número de perdas de vida pode aumentar o quanto for. Criamos uma normose, normalizamos uma doença para poder seguir sem surtar. Vamos esquecendo que esses números são vidas, médicos, enfermeiras, pacientes e de repente eu ou você. Não tem mais o que falar, já tá provado, posto, visto, revisto as importâncias de cuidar da saúde das pessoas. E vale mais do que tudo. Estamos muito cansados, física e mentalmente. Quem pode ficar em casa está esgotado de ver a vida escorrendo pelos dedos. Quem é médico ou enfermeiro esgotado de lidar com as mortes, estresse e a derrota e um presidente lutando contra o seu descanso merecido. Estamos cansados de qualquer tosse ou dor de cabeça achar que chegou a nossa hora. Cansados de ver pessoas queridas partindo. Cansados de ver contas se acumulando, dívidas aumentando e cansa mesmo não poder trabalhar o pão de cada dia sem medo de causar doença para alguém. Como ser jovem e criar sonhos sem perspectiva de um amanhã? Mas o que mais cansa é ver as coisas se afundando e as medidas mais idiotas sendo tomadas. Quem não tá com vontade de sair por aí quebrando tudo, exercendo a sua raiva, ou tá muito desinformado ou já morreu por dentro. Acabou a humanidade. Sentir ódio, desesperança, raiva, sufoco não é legal.
mas mostra que estamos vivos. Mostra que queremos reagir. Mas aí eu penso, o que nos tornaremos alimentando e sendo estimulados ao nosso pior lado a todo momento? Barbárie. Sinto que nenhuma palavra que eu colocar aqui nesse texto vai dar conta de descrever a realidade do que estamos vivendo. Não é mais questão partidária ou ideológica, é humanitária. Não é só o vírus, estamos lutando contra uma estratégia institucional de propagar essa doença. Um plano para espalhar a contaminação. Aí é impossível lutar contra a máquina do Estado. Nós teremos o pior março da história recente do país em número de mortes. O pior. Nunca se morreu tanto no Brasil de uma causa só em tão pouco tempo. Será que todo mundo já refletiu sobre isso? Todo mundo que tá vivo nesse país. Ninguém viveu uma época com tanta perda. A espanhola matou mais no mundo, é verdade. Mas no Brasil foram 35 mil óbitos. Estamos chegando a 8 vezes a espanhola brasileira. E isso porque temos SUS. E mesmo assim vamos mal. Imagina sem ele, como sonham os negacionistas. O orçamento de combate da Covid é de guerra. Então o comportamento precisa ser assim também. O inimigo está dentro do nosso território e já agindo. E nós estamos presos num dos piores lugares do mundo, porque temos uma batalha dupla. O vírus e o presidente com a sua seita negacionista. Ainda nem chegou a recessão econômica de verdade. Mesmo se tudo acabasse amanhã, ainda teremos anos pela frente pagando o preço de agora. Ainda mais indo na contramão do planeta. Não haverá jeito. Seremos cada vez mais isolados do mundo. Ninguém vai nos aceitar por um bom tempo se nada mudar. No começo do caos, o Brasil era só uma piada internacional. Como é que o país da alegria tinha elegido o inimigo da felicidade? Como é que um país com o histórico de vacinas do Brasil colocou esse cara no poder? Agora que as suas atitudes colocam todo mundo em risco, a coisa vai mudar. O mundo tá chocado. Todos os países estão em risco e podem ser arrebentados pela mutação criada no Brasil. Essa mutação zera tudo. Quem já pegou a doença pode pegar de novo. Aumentou o caso em jovens e agora a doença é mais prevalente e lota mais os hospitais. E tudo por puro e exclusivo descaso com a pandemia do presidente e do seu povo. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Ah, máscara, tá sem mata com máscara. Enfia no rabo, gente. Sim, que fique claro, houve muito empenho para chegar nessa mutação. O vírus passou pelo que passou porque percorreu um ambiente confortável de aglomeração. Pessoas sem máscara misturada com pessoas aglomeradas, com pessoas curadas, outros com mais de uma variante da doença por vez. Foi isso que permitiu o aperfeiçoamento desse lixo. A variante Bolsonaro é a pior Covid do mundo. Quando Jair dizia que a especialidade dele era matar, todo mundo achou que era exagero retórico. Era uma confissão literal do que viria. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia. Você aí que pensa só em economia, investimento e acreditou no Paulo Guedes, agora vai ter que lidar com o mundo todo fechando as fronteiras para nós, porque viramos uma indústria de vírus. Uma indústria criada pela tese de um homem só. Jair continua acreditando que a melhor solução é abrir tudo. E milhares de pessoas se embarcaram nessa. Já não há mais dúvidas. Fizeram um cálculo. Acham que a morte custa mais barato do que a vida. Morrem os velhos, livra a aposentadoria social e mantém a seita de pé, acreditando que são os perseguidos pela mídia. Se pegar a doença, pegou. Se morrer, morreu. Todo mundo morre. O que vale é a máquina da economia girar. Isso é a política da morte. Não haverá pacote de segurar o povo, não haverá preocupação com o trabalhador, e se reclamar, é maricas. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas. Eu tô cansado desse vírus, mas eu tô ainda mais cansado disso. Histeria coletiva liderado por um lunático. Lunático não, perverso, cruel, sádico. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Estamos vendo ao vivo o genocídio brasileiro. Não dá mais pra pôr em meias palavras. O desprezo absoluto pela vida humana não é só uma opinião, é genocídio, extermínio. Não dá mais pra fingir.
Não dá mais pra fingir que o Congresso não foi comprado até 2022. Não dá mais pra fingir que a oposição tá tão fragmentada que até tenta, mas não consegue agir. Não dá mais pra fingir que existe uma parcela da elite brasileira que tá lucrando rios de dinheiro com a morte dos mais pobres. Não dá mais pra fingir que não tem tudo a ver com o sistema econômico que estamos inseridos. O povo não aguenta mais. Mas tem medo. Bolsonaro não é incompetente, é eficiente em seu projeto de morte. Precisa do caos para manter o controle sobre o rebanho. É preciso dar nome aos bois, aos gados, aos responsáveis pelo massacre brasileiro. Um autoritário nunca comanda tudo sozinho. Mesmo nas maiores ditaduras, haverá um corpo de cúmplices conivente com as ações do líder. Já chega de meias palavras, tá todo mundo com medo, e o medo é instrumento para nos dominar. Então sejamos claros e corajosos. Além do Congresso, o Exército Brasileiro, que tocou o caos no país de 60 a 1985, agora repete a dose e é um dos pilares para o suporte de Jair Messias e Eduardo Pazuello. Há mais militares no governo de hoje do que na ditadura. Alguém segura essa bomba, e já não há mais dúvidas de que Jair agiu ativamente em liberar o vírus por aí. É igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Mais uma vez, um governo de militares tem sangue em suas mãos. A lenda do militar organizado só nos mostra uma coisa: militar é organizado para matar. Precisam ser chamados pelo nome certo: cúmplices da morte. Jair Bolsonaro será lembrado como aquele que promoveu o dia D de déspota, de delinquente, de diretor da morte, mas isso é pro futuro. O rol da história nada garante, não tá dado, não é algo natural que só resta esperar. É preciso agir para a construção desse futuro já, para que não haja anistia para os responsáveis pela nossa destruição. Não tem alento. A única esperança que temos agora é diminuir o tempo de terror a partir de março. Daqui pra frente é redução de danos. Se você gosta do canal, escuta o meu conselho. Prepare-se psicologicamente, prepare-se fisicamente. Aguentar essa pandemia dependerá muito disso, não ser vencido pelo cansaço. Se precisar, se aliena das notícias por uns dias, dá um passo para trás para poder avançar depois. A batalha vai longe. Estamos à própria sorte. Desculpa, eu preciso ser sincero. Ao contrário da maioria dos vídeos desse canal, que eu procuro produzir alento, nesse eu quero transbordar a raiva para cutucar sua ira. É essa indignação que precisa nos mover, que não pode mais nos paralisar. O medo precisa ser destruído pela ira. Está insustentável. Há 15 dias, um cidadão foi preso por um tweet. Esta semana, Felipe Neto, influenciador milionário e gigantesco, recebeu intimação por crime apenas porque chamou de genocídio as atitudes de genocídio. Ah, e quem puxou a intimidação foi Carlos, o filho do presidente. Imagina quem não tem a mesma estrutura, os movimentos sociais, os que lutam por direito. Eu, você. As liberdades estão findando, a barbárie está avançando e daqui a pouco é qualquer um de nós. O que temos a perder? A vida precisa parar. Geral. Os paraguaios foram às ruas. Foram às ruas indignados com o descaso da pandemia. É só isso que eu queria dizer. Os paraguaios foram às ruas. 3 ministros por lá caíram. E os protestos continuam, agora pela saída do presidente. O que temos a perder? Até quando dá para esperar e não ir à rua? Quantos vacinados precisaremos ter? Jair sabe disso e vai segurar as vacinas o máximo que der. O que precisamos fazer? Qual é o momento de agir? São perguntas. Apenas perguntas e uma certeza. Eu não quero sofrer de falta de ar. Eu não quero ver meus amigos, parentes, familiares morrendo asfixiado. Eu não aguento mais ver desconhecido morrendo por falta de ar. Eu não aguento mais. E você? No estado em que estamos, eu sei que esse vídeo corre perigo. Então compartilhe enquanto é tempo. Esse é um vídeo feito para compartilhar com quem não concorda. Escolhe alguém assim e passa o vídeo para ela. Depois me conta como foi. Me ajuda nisso, por favor. Furar a bolha é meu maior esforço, o meu papel aqui agora. Deixa o seu like, comenta aí embaixo sugestão para nos organizarmos. Eu quero realmente tornar a seção aqui de baixo um enorme painel de sugestão para superar o sanatório geral. Cuide-se. Por favor, cuide-se de você, dos seus, de nós. Essa semana tem mais um vídeo na quinta-feira, além dos ao vivo semanais lá no site roxo. Se puder, me faça um Pix, assina o Catarse e financiamento coletivo. Nos vemos em breve.
Tamo junto e falou-se.